Ele não bate na porta. Ele apenas entra, toda noite, como se minha casa fosse o único lugar onde ele pudesse respirar. E, a cada passo dele, eu me pergunto: estou salvando alguém, ou me perdendo? Começou como um ruído quase imperceptível, o clique suave da porta, o ranger de uma tábua no chão. No início, Mateus pensou que estivesse imaginando. Vivia sozinho havia anos naquela casa à beira do Atlântico, e sua rotina raramente era quebrada. Mas naquela noite, algo mudou. Alguém estava ali. Não para roubar, nem para falar. Apenas para olhar. Leonardo, o rapaz da casa ao lado. 19 anos, expressão fechada, olhar intenso. Sempre o via passar com o skate debaixo do braço, os fones de ouvido enterrados, como se o mundo não merecesse atenção. E, de repente, ele começou a aparecer ali, dentro da sua casa, sem explicação, sem motivo aparente, como se atraído por uma força invisível. As visitas não eram longas. 10 minutos, talvez menos. Leonardo permanecia em silêncio, encostado na parede, observando como se cada movimento de Mateus contivesse uma resposta que ele buscava há anos. Não havia perguntas, nem exigências. Apenas aquela presença constante e densa, noite após noite, transformando o silêncio da casa num campo minado de pensamentos e sensações. Mateus tentou ignorar, justificar, racionalizar. Mas não conseguia. A cada vez que ouvia a maçaneta girar, seu corpo reagia antes da mente. Não era medo, não exatamente. Era uma inquietação que se instalava no peito, uma expectativa que beirava o absurdo. Estaria ele permitindo algo inaceitável? Ou apenas oferecendo um refúgio a alguém prestes a desmoronar? Havia algo no jeito de Leonardo ocupar o espaço que confundia. A ausência de palavras tornava tudo mais íntimo. Não era necessário dizer que algo o feriu profundamente, que algo em sua casa o expulsava. Bastava vê-lo ali, imóvel, com os olhos fixos, como se Mateus fosse o último fio de realidade ao qual ele ainda podia se agarrar. As noites tornaram-se armadilhas. Mateus tentava se convencer de que deveria agir. Fechar as portas, ligar para os pais do garoto, impor limites. Mas quando chegava o momento, hesitava. Algo dentro dele, talvez solidão, talvez culpa, o impedia de romper aquela dinâmica estranha. Era como se o silêncio entre eles carregasse mais verdade do que qualquer explicação possível. Certa noite, ao acender o abajur, viu Leonardo parado no corredor, a poucos passos da entrada do quarto. Os olhos dele pareciam suplicar algo que nem ele mesmo sabia nomear. E então Mateus percebeu: o rapaz não invadia sua casa, fugia da própria. Aquela constatação o atingiu com força. A casa ao lado, com seu jardim bem cuidado e fachada limpa, escondia um peso que Leonardo já não conseguia carregar sozinho. Não era mais apenas sobre o que Leonardo fazia. Era sobre o que Mateus permitia. E o que isso dizia sobre ele? Começou a evitar o espelho. O rosto refletido parecia carregar mais perguntas do que respostas. Por que não o impedia? Por que aquela presença o tocava tão profundamente? Não era atração, ou não só. Era algo mais perigoso: identificação. Um reconhecimento mútuo da dor não dita, da necessidade desesperada de ser visto. Os dias se tornaram prolongamentos das noites. Durante as manhãs, Mateus via Leonardo no quintal, fingindo normalidade. Um aceno breve, um olhar rápido, como se nada houvesse acontecido. Mas Mateus sabia. Sabia o que aquele silêncio escondia. Sabia o que era viver com medo de ser quem se é. A fronteira entre o aceitável e o inaceitável se tornava mais turva a cada visita. E, ainda assim, Mateus continuava deixando a porta destrancada. Não por descuido, mas por decisão. Como se, ao fazer isso, estivesse oferecendo mais do que abrigo, estivesse oferecendo escuta, presença, talvez até perdão. Mas o que ele não sabia era que, ao abrir espaço para Leonardo, estava também abrindo algo dentro de si. Algo que evitou durante anos. Algo que talvez já não pudesse mais conter. E o silêncio, aquele silêncio que outrora lhe dava paz, agora estalava, rachava, quebrava por dentro.
Durante dias, o ciclo se repetiu. As visitas noturnas, o silêncio compartilhado, os olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Mas algo mudou. Mateus começou a notar os pequenos sinais. A forma como Leonardo hesitava na porta, os olhos mais baixos, os ombros tensos. Como se algo estivesse por explodir. Naquela noite, ele entrou mais cedo que o habitual. Não procurou se esconder na penumbra. Sentou-se sem pedir permissão, como quem já não tinha força para manter o ritual da invisibilidade. O silêncio era espesso. Mateus sentiu o ar rarefeito, como se qualquer som pudesse romper uma membrana frágil. Sem ser provocado, Leonardo começou a falar. A voz baixa, quase sem vida. Disse que não aguentava mais fingir, que cada dia naquela casa o sufocava um pouco mais. O pai, homem rígido, acostumado a ordens e silêncio, não aceitava nada fora do esperado. A hombridade que exigia era uma armadura, pesada demais para o filho carregar. Mateus escutava sem interromper. Cada frase soava como uma ferida aberta. Leonardo não pediu pena, não buscava consolo. Apenas queria ser ouvido por alguém que não tentasse consertá-lo. Contou que, quando estava ali, naquela casa estranha, sentia algo que não encontrava em nenhum outro lugar: liberdade de existir. De respirar sem medo. Era a primeira vez que Mateus ouvia tudo com tanta clareza. Até então, havia tentado decifrar Leonardo por meio de silêncios e gestos. Agora, o que se revelava era cru, direto e irreversível. Aquilo não era mais um jogo de olhares, era um grito por espaço. O impacto daquelas palavras atingiu Mateus em lugares antigos. Lembranças de sua própria juventude, das vezes em que teve que esconder quem era, da solidão revestida de normalidade. Sentiu-se impotente e cúmplice ao mesmo tempo. Sabia o peso de viver com medo de decepcionar alguém que se deveria amar incondicionalmente. A partir daquela noite, algo se deslocou entre eles. O silêncio já não era o mesmo. Tornou-se mais íntimo, mais denso, mais carregado de um entendimento perigoso. Mateus começou a perceber que não estava apenas acolhendo alguém, estava cruzando uma linha invisível. Leonardo também mudou. Passou a observar menos e falar mais. Pequenos comentários, lembranças partidas, frases soltas sobre as pressões que enfrentava. A presença dele deixou de ser passiva. Havia uma urgência, uma intensidade que queimava por dentro, mesmo quando ele não dizia nada. Mateus tentou recuar. Quis estabelecer limites, resgatar a distância segura. Mas já era tarde demais. Estava envolvido. Não por desejo carnal, mas por algo ainda mais difícil de resistir, a necessidade mútua de pertencimento. Começou a temer o que aquilo poderia significar. Não apenas para si, mas para o garoto. A linha entre cuidado e confusão era tênue. E a cada noite, ela se tornava mais borrada. Em um momento de lucidez, Mateus se perguntou se estava fazendo certo. Se abrir as portas, reais e simbólicas, não seria um erro com consequências irreversíveis. Mas então lembrava dos olhos de Leonardo, não quando fitava em silêncio, mas quando falava com a voz quebrada sobre o pai. E o peso da culpa diluía-se na certeza de que, pelo menos ali, ele não precisava fingir ser alguém que não era. A notificação surgiu em meio ao silêncio da madrugada, cortando a escuridão com o brilho agressivo da tela. Uma frase curta, sem contexto, sem nome, sem origem. Ele não é quem você pensa que é. Mateus releu as palavras várias vezes, como se cada nova leitura pudesse revelar alguma pista oculta. Mas não havia nada. Apenas o incômodo crescente de não saber quem havia enviado, nem o que exatamente queria dizer com aquilo. Sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Era como se alguém, em algum lugar, estivesse assistindo tudo o que acontecia dentro daquela casa, ou pior, compreendendo o que se passava entre ele e Leonardo mais do que ele mesmo era capaz de admitir. Passou o resto da noite acordado. Cada som da rua parecia carregado de significado. Cada sombra nas paredes, uma ameaça. O silêncio, antes quase necessário, agora sufocava. Durante o dia, Mateus observava Leonardo com outros olhos. Havia algo diferente nele? Algum sinal de mentira?
Começou a desconfiar de detalhes que antes jamais lhe chamaram atenção. As pausas nas frases, as hesitações ao falar do pai, os olhares que desviava rapidamente quando pressionado. Nada concreto. Mas o suficiente para plantar uma dúvida que crescia como um veneno. Não contou a Leonardo sobre a mensagem. Ainda não. Primeiro, precisava entender o que aquilo queria dizer. Seria uma brincadeira cruel? Uma ameaça velada? Ou um aviso real? O pensamento mais inquietante era outro: alguém sabia. Alguém de fora. Aquelas noites que pareciam pertencentes apenas a dois homens tentando sobreviver aos próprios fantasmas, não estavam mais protegidas. Mateus começou a olhar por cima do ombro. Escondia o celular, trancava a porta com mais força. E mesmo assim, todas as noites, Leonardo voltava. Como se nada tivesse mudado. Mas algo havia mudado. Dentro de Mateus, tudo havia se deslocado. A presença do garoto, antes estranhamente reconfortante, agora causava desconforto. Não porque Leonardo tivesse feito algo diferente, mas porque o espaço que antes era de intimidade havia se tornado terreno instável. Uma noite, observando Leonardo sentado no mesmo canto de sempre, Mateus se perguntou se conhecia mesmo aquele jovem. Sabia seu nome, sua idade, parte de sua dor. Mas e o resto? O que mais ele escondia atrás daquele silêncio persistente? A mensagem martelava sua mente. Ele não é quem você pensa que é. Era uma acusação? Um alerta? Ou apenas o reflexo da própria insegurança que começava a corroer tudo? Leonardo parecia perceber a mudança, mesmo que não dissesse nada. Havia mais rigidez em seus gestos, menos entrega no olhar. Como se pressentisse a desconfiança crescendo no ar entre eles. Mateus começou a testar respostas. Queria descobrir se Leonardo reagiria, se entregaria a algo. Fazia perguntas vagas, falava do passado, jogava comentários soltos. Mas o garoto mantinha o controle. Sempre comedidos os gestos, sempre imprecisas as palavras. Uma noite, ao vê-lo chegar mais tarde que o habitual, suado e ofegante, a dúvida se tornou insuportável. Por onde andava? Com quem falava? Estava sendo seguido? Tinha alguém envolvido? Pela primeira vez, Mateus desejou que Leonardo não aparecesse. Queria uma noite de descanso, uma noite sem olhos sobre ele, sem a presença daquele que agora carregava também o peso do mistério. Mas ele veio. E sentou-se como sempre. E ficou em silêncio. E o medo de Mateus não era mais sobre ser descoberto. Era sobre descobrir que talvez, só talvez, a pessoa que ele abrigava noite após noite não fosse refúgio, mas ameaça. A batida na porta não deixou espaço para dúvida. Era urgente, pesada, sem intenção de esperar. Mateus congelou. Leonardo, já dentro da casa, parou no meio da sala, o corpo tenso, o olhar cravado no chão. Por um instante, ninguém se moveu. O segundo golpe na madeira fez as paredes tremerem. Do lado de fora, a voz veio firme, carregada de autoridade familiar. Abre essa porta agora. Mateus sabia quem era antes mesmo de reconhecer a voz. Rui, o pai de Leonardo. Um homem que não batia, impunha. Ex-militar, vizinho direto, figura rígida de poucos sorrisos e muitos comandos. Com as mãos frias e o estômago revirado, Mateus girou a chave. Rui entrou sem pedir permissão. O olhar passou por ele, ignorando-o por completo, até pousar sobre o filho. E então veio a explosão. Acusações, frases cuspidas com raiva. Queria saber o que Leonardo fazia ali, naquela hora, naquela casa. Queria entender o que estava acontecendo, mas não para escutar, e sim para julgar. A presença de Mateus era um detalhe incômodo, como uma testemunha indesejada de um drama que deveria se resolver com gritos e obediência. Leonardo não respondeu de imediato. O corpo parecia pequeno diante do pai, mas havia algo diferente naquela postura. Não recuou. Não desviou o olhar. E, pela primeira vez, quebrou o ciclo. Com a voz embargada, disse que não voltaria. Que não aguentava mais ser tratado como um problema.
Que cada noite naquela casa era um fardo. Que estava farto de fingir. Rui tentou interromper, mas Leonardo não cedeu. Continuou falando, agora com força. Disse que não era doente, não era vergonhoso, não era nenhum erro. Disse que só queria ser aceito. E que, se isso fosse pedir demais, então preferia partir de vez. O silêncio que seguiu foi devastador. Rui perdeu o fôlego das palavras. Pela primeira vez. Não soube como reagir. Mateus, parado a poucos passos, sentiu o peso daquela escolha. Poderia ter se calado, deixado que o conflito se resolvesse entre pai e filho. Mas não o fez. Encarou Rui, com firmeza, defendeu Leonardo. Disse que ele não estava fazendo nada errado. Que não havia crime em buscar um lugar onde pudesse respirar. A tensão no ar era insuportável. Rui oscilava entre incredulidade e raiva. Seu mundo, baseado em controle e hierarquia, se desfazia diante de dois homens que não se dobravam à sua autoridade. Tentou ordenar que o filho voltasse com ele. Mas Leonardo recusou. Disse que não era mais criança. Que tinha o direito de decidir onde estar. A voz não era alta, mas era firme, e isso desarmou qualquer argumento. Rui não discutiu mais. O rosto endurecido escondia a humilhação. Virou-se e saiu sem olhar para trás. A porta se fechou com estrondo, mas sem retorno. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era medo. Era libertação. Leonardo respirou fundo, como quem sobe à superfície após muito tempo submerso. Não disse nada, mas seus olhos estavam claros, ele havia cruzado uma linha sem volta. Pela primeira vez, não fugia, enfrentava. Mateus aproximou-se devagar. Não ofereceu consolo, nem conselho. Apenas presença. Porque naquele momento, mais do que palavras, era isso que importava, alguém que ficasse. Leonardo não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Poucos dias depois, soube-se que havia se instalado temporariamente com uma tia distante, em outra parte da cidade. A notícia chegou de forma indireta, como tudo que envolvia sua família, abafada, truncada, dita em tons de desconforto. Rui evitava cruzar olhares com Mateus. Quando se encontravam na rua, fingiam que o outro não existia. O silêncio entre as casas vizinhas tornou-se mais espesso que nunca. Mas agora, já não havia medo. Havia consequência. Mateus passava os dias em estado de suspensão. Esperava algo, uma mensagem, um aviso, uma visita. Mas Leonardo permanecia ausente. E, no fundo, ele compreendia. Era preciso esse espaço. Era necessário. Às vezes, olhava para o lugar onde o garoto costumava se sentar. A cadeira vazia não causava mais inquietação, mas deixava uma marca. A presença havia sido real, e a ausência também precisava ser. Com o passar das semanas, a cidade voltava ao seu ritmo habitual. Os vizinhos retomavam suas rotinas, as aparências eram reconstruídas. Mas algo permanecia diferente. Não na rua. Dentro dele. Mateus começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. Já não caminhava pelas calçadas com os mesmos passos medidos. Já não se escondia tanto nos próprios silêncios. A experiência com Leonardo havia atravessado de forma definitiva. Não era sobre romance, nem sobre desejo. Era sobre coragem. Sobre o que significa permitir que alguém exista por inteiro, sem exigir máscaras, sem esperar moldes. E, acima de tudo, sobre o que significa fazer isso consigo mesmo. Numa tarde morna, encontrou Leonardo encostado no parapeito da praça central. O rosto mais sereno. Não havia alegria, nem mágoa. Havia aceitação. Conversaram um pouco. Nenhum dos dois precisava explicar tudo. O essencial já tinha sido dito, e sentido. Leonardo contou, sem entrar em detalhes, que havia decidido não voltar a morar com o pai. Disse que pretendia começar por si mesmo, longe das expectativas que sempre o esmagaram. Disse que não sabia o que o futuro traria, mas, desta vez, isso não o assustava. Mateus escutou.
Apenas escutou. Sabia que qualquer palavra mal colocada poderia soar como interferência, quando tudo que Leonardo precisava era confiança. Na despedida, nenhum abraço, nenhum gesto simbólico. Apenas um olhar firme, uma troca silenciosa de reconhecimento. Tinham se transformado. Ambos. De volta a casa, Mateus sentou-se no sofá e permitiu-se sentir tudo o que vinha: o alívio, a saudade, o medo, a estranha sensação de missão cumprida. Não salvar a Leonardo. Ninguém salva ninguém. Mas oferecerá um espaço onde ele pôde respirar, ainda que por pouco tempo. Às vezes, isso basta para mudar um destino. Naquela noite, a porta permaneceu fechada. Não por indiferença, por escolha. Mateus compreendia agora que viver não era evitar riscos, mas aceitar os encontros que nos desafiam a sermos mais honestos. E que deixar partir pode ser o maior gesto de amor que se pode oferecer. O que ficou não foi um final, mas uma semente. Plantada no momento em que dois homens se permitiram existir, mesmo por entre as ruínas do medo. E talvez seja isso a esperança, não a certeza de que tudo terminará bem, mas a força de continuar mesmo assim.